Paz do Senhor, meu dileto e amado irmão espalhado por todo esse imenso Brasil. E onde quer que a minha voz, que a minha presença esteja até mesmo fora do Brasil. A palavra que eu tenho hoje a dizer, ela diz respeito a um assunto que eu considero de extrema importância, porque esse assunto mexe com a sua salvação, com a minha salvação. Vocês sabem, outros também, que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para cumprir um desígnio de salvar o mundo. Foi não mais do que isso. Salvar o mundo do pecado e da perdição. Não é isso que está acontecendo atualmente, mas ele disse, muitos são os que entram pela porta larga e poucos são os que entram pela porta estreita. A porta estreita é a porta da salvação, onde você não pode entrar com seus andrajos sujos e mal cheirosos. Estou me referindo ao pecado. Pecado de adultério, pecado de ganância, pecado de sacrilégio, pecado de idolatria e tantos outros. Você não pode, não tem como entrar. Está escrito, quem for sujo, suje-se mais ainda. E quem for limpo, limpe-se mais ainda. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz lá, santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo, está escrito, importa que os seus adoradores também sejam santos. O que quer dizer ser santo? É uma pessoa que renunciou ao pecado, é uma pessoa que renunciou à ganância, é uma pessoa que renunciou ao mundo nas suas diversas formas. O mundo que é contra Deus, o mundo que é da carne, o mundo que é de mamon, o mundo da idolatria, o mundo... Idolatria não quer dizer só as pessoas que adoram estátuas, seja elas quais forem, mas tudo aquilo que é contra as coisas da palavra de Deus é a idolatria. Você, por exemplo, fanático do jogo de futebol. Não tem um fanático que mata, que dá tiro nos outros e que morre também por conta do jogo de futebol? É a idolatria. Aquilo é uma idolatria terrível que está incrustada naquele coração, naquela alma, naquela vida, a ponto dela matar os outros por causa de uma bola e 22 pessoas correndo no campo. Ele tem um time de futebol que ele diz, é a minha vida. A minha vida, a minha de Manuel Jerônimo, minha vida é de Deus e é para Deus. Então, só estou exemplificando que até mesmo para você entender o que é idolatria. Um jogo de futebol, um time de futebol, que tinha que ser uma coisa de lazer, de prazer de você ver, não. Torna-se para muitas pessoas uma desgraça, porque ele mata, vai parar na cadeia, passa lá muitos anos, ou então ele morre e perdeu a vida dele e a sua família ficou em verdadeiro desespero. Então isso é idolatria. E a música? Tem pessoas que a música o idolatra. Ele é louco por música, por rock. E essas baboseiras que existem nos dias de hoje, que não tem nada a ver com música. A música seria uma coisa linda de se ver, de se ouvir. Ter um momento para você ouvir uma bela de uma música, por exemplo, uma música de cunho para Deus, de adoração a Deus. Tem as de hoje, não tem pé e nem cabeça. São as adorações que você vê, parece uma água de batata, que não é café e nem é chá. É simplesmente água de batata. É duro beber. Então, as músicas dos dias de hoje, que diz eles que são feitas para Deus, tem mais ou menos essa aparência, tem mais ou menos esta semelhança. Os hinos sacros, esses
por pessoas inspiradas, homens e mulheres inspirados por Deus para fazerem músicas para Deus. Hoje eles já não cantam mais e ainda criticam os velhos cantores que no passado fizeram belas e maravilhosas músicas que eram motivo de verdadeiras adorações a Deus. Meu dileto irmão, nós hoje estamos caminhando um momento muito difícil. Aí você tem que saber por que aconteceu isso nos dias atuais. E a pergunta é, você sabe de onde veio a igreja que você serve? Você sabe, não? Aquela onde você diz que aceitou Jesus? Você sabe o fundamento dela? Você sabe a doutrina dela? Doutrina que eu estou dizendo não é aquilo que é pregado pela Deus é Amor. Igreja do Davi Miranda, que não está mais na terra, que use costumes. Lá um homem não pode usar uma calça jeans. Uma mulher não pode se depilar. Onde vem uma coisa dessa, como se os pelos fossem membros. Pelo não é membro. Cabelo não é membro. Membro é braço, é dedo, é perna. Olho, nariz, orelha, isso é membro. E agora os pelos são acessórios do corpo, são coisas que... E quem fez isso? Foi Deus. E cada um deles, pela medicina, existe um porquê tem que existir os pelos. Aí se você quiser saber por quê, você consulta um médico e pergunta qual é o significado do pelo. Ele vai te falar. Porque ele estudou para isso. Lá não pode depilar as pernas, dizendo que é pecado e que vai para o inferno. Lá não pode cortar o cabelo, porque a mulher, porque diz que é pecado e vai para o inferno. Lá você, irmão, que está de bigode aí me vendo, está de barba, lá não pode, que diz que é pecado, e por causa do seu bigode você vai para o inferno. Isso é doutrina? Isso é usos e costumes? E que tem como, vamos dizer assim, o iniciador disso aí, pessoas que não têm nenhum conhecimento. E os irmãos do passado, e Paulo, e Pedro, quem disse a você que eles cortavam barba? Quem disse a você que eles cortavam o cabelo? Quem disse isso para você? E na palavra de Deus está escrito que a mulher ter o cabelo crescido é honra. Mas cabelo crescido não quer dizer que o cabelo tem que ser até o chão. Não é isso não. Não é isso não, é o cabelo crescido. É para diferenciar do homem. E o homem, hoje em dia, se quiser, ele pode ter seu cabelo também cortado para ornamentar. Porque Paulo disse lá que se for um cabelo grande, ele desonra a sua própria cabeça. Um cabelo muito comprido. Mas isso aí, ninguém discute isso como doutrina, isso aí não, desonrar uma coisa, pecado é outra. Ele desonra, olha, esse homem está com o cabelo grande, comprido, e daí? Qual é o problema? Do inferno? Não, a Bíblia não diz que vai para o inferno, assim como também não diz que a mulher que tem o seu cabelo numa certa altura, um certo tamanho, que ela vai para o inferno. Não tem nada disso. Quem pregou isso? Davi Miranda. De onde Davi Miranda tirou isso? Da ignorância, da cegueira religiosa. Ele era um homem dotado de dons, eu o conheci de perto, desde os anos 60. Sei de onde ele veio para fundar a igreja Deus é Amor. Ele veio da igreja do Leonel Silva, chamada Maravilhas de Jesus, que era ali nos arredores da Vila Medeiros, São Paulo. Ele morava ali perto da Vila Medeiros, Davi Miranda, quando era moço. E ele foi congregar lá, um bom crente, por sinal. Porém, não tinha cultura alguma. Nunca passou da 5ª série. E aí, ele fundou uma igreja, recebeu o dom de revelação, muito bom mesmo, um dom aprovado pelo mundo inteiro, porque onde ele foi, Deus mostrava as coisas, ele trazia à tona e Deus operava. Eu nunca fui seguidor dele, lá da igreja dele, mas eu sei dessas coisas, e o que é verdade tem que dizer. O dom do Espírito Santo atuava nele. E por outro lado, por ser um líder que tinha uma graça da parte de Deus, que era o dom da revelação, e que atraía multidões, então ele, por conta própria e risco seu próprio, resolveu doutrinar uma igreja de acordo com a sua cabeça. Mas doutrina, querido irmão que está me ouvindo, quer dizer, é doutrina de salvação, é doutrina da palavra, é doutrina que está estabelecida na palavra de Deus, doutrina do comportamento, doutrina do batismo, doutrina da Santa Ceia,
doutrina de como viver em sociedade. Tudo isso você encontra na palavra. Agora, usos, costumes, se tem barba, se não tem barba, se está andando com sapato com a mulher um pouco alta, não, se está se depilando, isso, as pernas, isso, olha, nem se conversa essas coisas. Isso não faz parte, nunca fez e nem faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. O que tem a calça jeans para um homem? Que pecado você vê você vestir uma calça jeans? Pois lá no Davi Miranda, não pode vestir calça jeans, que é pecado. De onde ele tirou esse pecado? Ele tirou da própria cabeça, assim como o catecismo da Igreja Católica, muitas coisas que lá tem, não tem nada a ver com a Bíblia, e institucionalizou, dizendo que aquilo é doutrina de Deus e que é doutrina de santificação. A santificação, querido, é você obedecer à palavra, andar na palavra, cumprir com as obrigações, os mandamentos de Deus. Isso é santificação. Lá dentro da sua alma, no seu coração. Você é um homem que obedece às leis do país, respeita o próximo, respeita a sua família, congrega em Deus, anda na palavra. Isso é santificação. E como é que tá? Você tem barba ou tem bigode? Como é que é? Tenho. E que tem a ver isso com santificação? Nenhuma. Mas Davi pegou isso, Davi Miranda. Por quê? É próprio dele. Me perdoem vocês, meus irmãos da Igreja de Deus é Amor. Eu estou dizendo uma palavra e quero que você contradiga esta palavra usando a própria palavra de Deus. Se você tiver condição de usar a Bíblia para dizer que a mulher não pode depilar as pernas, tem que andar com as pernas como se fosse homem. Homem não depila, eu mesmo não depilo. Então, mas ela não, é diferente, tá entendendo? Então nós não podemos, prova para mim se isso está na Bíblia. Não está, não está. E por que vocês fazem isto? Porque o líder de vocês, que não existe mais, era cego. Ele tinha dons, um dom de revelação maravilhoso, mas era cego. Era pessoa que não tinha nenhum conhecimento fora daquilo do dom de revelação. Mas por que ele fez isso? Porque ele era líder. Ou você obedecia ou não ficava em Deus é amor. E como lá tinha essas bênçãos da parte de Deus por meio da revelação, você queria ficar como está até hoje. Então, obedece. E a questão dos dízimos? De onde vocês tiraram os dízimos? Quem pode aí, de vocês aí, líder religioso, quem pode, com toda a autoridade, sustentar no Novo Testamento que há dízimo? Você sabe o que é dízimo? Quem pode sustentar no Novo Testamento? Pelo menos 2 passagens. Aí você me contradiga e mostra onde é que tem. Eu não sou contra dízimo. Eu não sou contra ofertas alçadas. Eu não sou contra ofertas voluntárias. Eu não sou contra não, porque não pode ser. É meio de manter a igreja. Agora, os espertalhões, os corruptos, pastores corruptos, que está cheio aqui no Brasil e no mundo inteiro, aproveitar essa oportunidade para enriquecerem. Você acha que um homem que estudou a 5ª série, que é o caso do pastor chamado apóstolo, que isso também é uma fraude, viu? Apóstolo, na palavra de Deus, são só aqueles que viram e que andaram com Jesus. Os outros que não viram e que não andaram com Jesus não são apóstolos, são pastores. Pode chamar de bispo, são bispos, são presbíteros, são evangelistas. Esses são diáconos. Para apóstolo, só aqueles que andaram com Jesus e que viram Jesus. O restante é fraude. Então, vamos ver, o apóstolo da Mundial do Poder de Deus, que até pouco tempo ele ainda é novo, é uns 50 e poucos anos. Até pouco tempo ele morava em Minas, lá na maior pobreza do mundo, lá no norte de Minas, que é muito pobre a região. E lá ele vivia pelas terras dos outros. Recebeu Jesus, alterou a forma de se pregar o evangelho, e hoje esse homem, só ali em Mato Grosso, até onde se sabe, que tem registro no cartório de imóveis, ele tem uma fazenda de 32 mil alqueires de terra e, até pouco tempo, 18 mil bois. Você sabe a dimensão desta riqueza? Ele herdou de quem? O pai dele não tinha nada, vivia
tinha só o dia e a noite. De onde é que veio esta riqueza? Veio da pregação do Evangelho. Ele se aproveitou, ele e os outros, se aproveitou dessa situação, ensinou que Deus dá riqueza e o povo colocando dízimo, colocando oferta, colocando grandes ofertas e chegou no que chegou. Isso é um mercenário. A palavra correta é que ele é mercenário. Ele tem dom e que tem a ver dom do Espírito Santo com... Paulo disse lá aos Gálatas, me admiro de vós, que começaste no Espírito e estão terminando pela carne. Os Gálatas também tinham começado pelo Espírito. E aí, com o passar do tempo, foram se transformando e agora estavam na carne, fazendo as obras da carne e não os frutos do Espírito, que é diferente das obras da carne. Imagina se esse homem que não tem cultura nenhuma, só estudou a 5ª série do curso do primário. Imagina um homem desse, aí no mundo, como é que ele ia viver? Ia ganhar o quê? De onde? Como é que ele ia arrumar uma fazenda dessa? A menos que ele jogasse e, numa sorte, ele ganhasse umas 2 ou 3 loterias no final de semana, talvez. Que eu não sei disso. Sei que ele pegou todo esse dinheiro do povo doando na igreja dele. Igreja mundial do poder de Deus. E o que dizer do Soares, o R.R. Soares, que ele é mais novo do que eu na idade. Há pouco tempo, um pouquinho mais de 40 anos, ele estava no Rio de Janeiro vendendo roupa, vendendo livros, andando a pé. E hoje a riqueza desse homem é imensurável. De onde vem a riqueza dele? Veio exatamente da pregação do Evangelho, que tornou-se nos dias atuais a indústria financeira da fé. Você explora a fé e os incautos, os ingênuos, que não têm conhecimento da palavra de Deus, forram, entopem essas denominações de dinheiro e os seus líderes tornam-se grandes milionários, grandes homens ricos com aviões, cortando toda a terra para lá e para cá. Grandes templos que, afinal de contas, viu, você que está me ouvindo aí, esses templos, quando Jesus voltar, eles não terão valor nenhum, porque sabe quem vai habitar nele? Ele não fala para você, que acho também não sabe. Quem vai habitar nele é o diabo. Porque os templos, o anticristo vai, quando Jesus voltar, não tem mais o Espírito Santo. E quem ficar aí e ficar congregando nesse templo aí? Porque nem todos vão subir, são poucos que se salvam, de se entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, se você não subir, não for salvo no dia da volta de Jesus e não subir com ele, você vai ficar. Ah, minha igreja, vá para a sua igreja. Quem vai estar lá? Os corruptos, os mercenários. E quem vai operar neles? Demônio, Satanás. Porque o Espírito Santo não mais estará na terra. A missão dele encerrou no dia da volta de Jesus. Vai encerrar nesse dia. Aí não tem. Quem ficar aí, ficou. Não tem mais jeito. A não ser que você dê a sua própria vida. Derrama o seu próprio sangue por Jesus, que não mais está dando força nem poder, porque a missão encerrou. Então, dileto e amado, querido irmão, eu vou continuar falando com você a origem da sua igreja. Estou perguntando se você sabe de onde ela veio. E essa pregação deturpada, e esse ensino prostituído, e essa visão estrábica desses pregadores que estão pregando essas coisas que você vê aí. Prosperidade. Dizendo que há uma prosperidade. Dizendo que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para te fazer rico neste mundo. De onde eles tiraram isso? Senão do anticristo. Mensagem do anticristo. Porque a mensagem de Jesus é salvação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você estiver em Jesus, firme na fé, na obediência da palavra, no dia da volta de Jesus, você vai subir com ele e vai viver com ele eternamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas para chegar a isso, você tem que viver em santidade. Não é da forma como você está vivendo nos andrasos,
sujos e mal cheirosos que te acompanham noite e dia. Que Deus abençoe os meus ouvintes, em nome de Jesus.